Você já ouviu falar em privatização? Temos empresas listadas nas bolsas de valores que são privatizadas, ou seja, tem ali participação do governo. Isso é bom? Isso é ruim? E quais são as vantagens e desvantagens? Também eu vou falar aqui de ações, que são empresas, na verdade, que são controladas pelo governo, ou seja, são privatizadas e podem ir para a mão de particular. Isso daí pode acontecer com algumas empresas e nós vamos falar sobre isso para que você aí consiga investir da melhor forma possível. Bem-vindo ao canal, se você não me conhece, prazer, sou Peterson Siqueira. Vamos falar desse tema aqui de privatizações, de ações que podem ser privatizadas e no final deste vídeo eu vou deixar um relatório preparado pela Levante, é um relatório gratuito. Depois que você terminar de assistir o vídeo, eu te convido a baixar o relatório. Clica lá no link que eu vou deixar disponível para você. Vamos lá, o que são empresas privatizadas? O que é a privatização? Se você não sabe, tudo bem. Olha só, quando se cria uma empresa, geralmente os particulares têm essa iniciativa de criar a empresa, eles estão criando uma empresa visando o lucro. Só que tem empresas que o próprio governo ele pode ser o controlador. Aqui estamos falando de privatizações. Tem empresas do setor de energia elétrica, tem empresas de saneamento e geralmente quando se fala de uma empresa privatizada é que é de extrema necessidade para a sociedade. Energia elétrica e água, isso aí é muito importante para a sociedade, então o governo entende que ele deve ali estar gerindo, que ele deve estar dando o pitaco, que ele deve estar ali junto. E quando tem uma empresa privatizada, nem sempre visa-se lucro. Por exemplo aqui, Petrobras, 50% de Petrobras está na mão do governo federal. E às vezes o governo não quer gerar lucro com essa empresa, e faz algumas políticas que interferem no lucro. E para nós investidores isso não é bom, porque a gente precisa que a empresa tenha lucro para a gente poder receber dividendos, para a gente saber que a empresa está indo bem, que não vai quebrar. Então o lucro numa empresa é muito importante. Então procurei aqui uma definição de privatização e olha só o que a gente consegue ver na privatização. A privatização também pode ser chamada de desestatização. Desestatização quer dizer do Estado, né? Algo do Estado. Então, quando se fala de privatização, você quer um processo de venda de uma empresa ou instituição do setor público que integra o patrimônio do Estado. Tá, vamos ficar por aqui, vamos entender. Então, uma empresa, ela integra o patrimônio do Estado. O Estado vai vender aquela parcela ali. Isso daí é privatizar. Basicamente é vender uma empresa controlada pelo Estado. Aí segue aqui, ó. Para o setor privado, geralmente por meio de leilões públicos. Então, para quem o Estado consegue vender? O Estado consegue vender. Para o privado, geralmente é feito por processo licitatório, é feito por leilão. Então, olha só, aí o Estado ele passa para a mão de particulares, que geralmente são empresas grandes, de capital aberto, que estão na Bolsa de Valores, tá? Então, tudo isso aí é a privatização. E aqui termo. O termo privatização foi introduzido pela revista The Economist durante a década de 1930, em uma reportagem da cobertura sobre a política econômica adotada pela Alemanha nazista. Então veja que privatização não é uma coisa de agora, já em 1930 já existia essa palavra. E temos empresas listadas na Bolsa de Valores que são privatizadas. E temos empresas que são estatizadas. Entenda que quando a gente está falando de um negócio,
Negócios particulares visam lucro, quer dar dividendo para o sócio, quer que a empresa prospere. Isso aqui são os particulares, pessoas como eu, que pode montar uma empresa, pessoas como você, uma loja, uma concessionária de carro. Isso é a empresa que está sendo gerenciada por particulares e o principal objetivo é o lucro, porque vivemos aqui num país capitalista. Agora, saúde, segurança, isso daí não dá para entregar para os particulares de forma total. Não dá, é atribuição do Estado. Mas algumas coisas o Estado pode entregar para particulares e pode se associar com particulares. Como eu disse, a Petrobras, 50% está na mão do governo federal e 50% está na mão de particulares. Quem são esses particulares? São quem compra a ação de Petrobras. Por exemplo, se eu comprar uma ação de Petrobras, eu serei um sócio minoritário, eu terei uma ação. Agora, tem gente que compra 1.000 ações, 10.000, 1 milhão de ações. De certa forma, também é sócio, mas quem controla ainda é o governo. Então, a Petrobras é uma empresa controlada pelo governo. Tem gente que não gosta de investir nesse tipo de empresa, comprar ações desse tipo de empresa. Eu não vejo problema desde que você tenha uma carteira estruturada com várias ações. Porque essa política do governo de interferir na empresa pode prejudicar os lucros, dividendos, gestão, troca de governo, troca a gestão da empresa. Isso é ruim, a gente vê momentos em que a ação despenca por conta de troca de governo, por sinalização de alguma espécie. Então a Petrobras, a ação caiu. Uma outra ação que tem a participação do governo é Banco do Brasil. Banco do Brasil também, metade das ações de Banco do Brasil está na mão do governo. Então são empresas que têm a participação do governo, tá? Tem gente que não investe nesse tipo de empresa. Eu não vejo problema desde que esteja numa carteira estruturada, diversificada. E aí você deve estar se perguntando, certo? Então temos empresas que o governo controla, empresas que os particulares controlam. E será que se uma empresa que tem a participação do governo resolver privatizar, isso será bom? Pode refletir lá na frente no preço das ações e na entrega de dividendos? Essa é uma pergunta muito boa. E eu não vou te deixar sem resposta. Sim, uma empresa que corre ali notícias de privatização refletem no preço, as ações começam a subir. Vou dar um exemplo aqui, Copel. Corre notícia que Copel será privatizada. Então as ações já começaram a subir, subiram mais de 10%. Então sim, é uma boa notícia para o mercado, é uma boa notícia para o investidor. E se você quer saber quais são as empresas que podem ser privatizadas, eu te convido então a dar uma olhadinha no relatório da Levante, é um relatório totalmente gratuito, e eles falam sobre privatização no radar, estatais que podem ser privatizadas nos próximos anos. Eles fazem uma lista dessas ações, falam um pouco sobre esse processo e nas vantagens de você investir nesse tipo de ação que pode ser privatizada porque o mercado vê com bons olhos. Eu sou Peterson Siqueira, se gostou deixe um joinha e eu te vejo no próximo vídeo.